Otimismo é saber que, por mais longa que seja a tempestade, por mais escura e fria que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. A competência levou a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito e a sonhar mais. Hoje, a mulher está presente em tudo, e essa presença se multiplica em cada sonho alcançado. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres! Olá, gente, beleza? Olha eu aqui, professor Urani Atualidade, conhecido Urani Cowboy, tá certo? Hoje estou de rosa em homenagem às mulheres, fazendo direto ao ponto de fevereiro, gravado já na primeira semana de março, então em homenagem às mulheres aí, não é isso? Tá, aí no finalzinho a gente fala mais disso. Mas vamos lá, gente, direto ao ponto, tá? Nós vamos começar falando de quê? A gente sabe, sempre no nosso programa, nós vemos com o quê? Nós vemos com um especial e depois alguns tópicos sobre alguns assuntos, não é isso? E o nosso primeiro tópico hoje, o nosso tópico especial hoje vai ser de quê, gente? Vamos falar sobre a Petrobras, não é isso? Vamos falar sobre a Petrobras. Vale lembrar o seguinte, né, gente? Tá? O Brasil está na ponta da tecnologia mundial. Seja, por exemplo, em que, gente, o Brasil, por exemplo, está na ponta da tecnologia mundial, participando de quê? Da corrida espacial, com que, gente? Com a base de Alcântara no Maranhão, não é isso? Tudo bem que nós explodimos a base em 2004, mas nós temos a base, não é isso? Nós mandamos literalmente para o espaço 21 cientistas, não é isso? Nós temos a Embraer, a empresa brasileira de aviação aeronáutica, não é isso? Simplesmente o que, gente? Lançou agora em fevereiro, tá? O seu maior cargueiro, tá certo? O KC-390. Então, ele vem a substituir o Hércules. Nós temos tecnologia, gente, nós estamos aonde? Nós estamos fazendo pesquisa na base Comandante Ferraz, na Antártica. Tudo bem que nós explodimos a base, nós colocamos fogo na base, mas está pensando que é fácil? Tinha que ser brasileiro para conseguir fazer o quê? Colocar fogo no gelo. Está pensando que é fácil? Não é não. Nós temos a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que, diga de passagem, é a melhor do mundo no seu ramo de atuação, tá? E nós temos que, gente, a Petrobras. Agora, qual é a historinha da Petrobras, tá certo? Gente, é o seguinte, ó, a história da Petrobras, ela é fantástica, ela é maravilhosa, não é isso? A Petrobras, ela nasce lá em 1953, com a briga de quem, gente? De Getúlio Vargas, falando que o petróleo é nosso, não é isso? Tá? O petróleo é nosso. E aí tem a simbólica foto dele, tá? Eterna foto de passagem, aonde ele faz o quê? Onde ele suja a mão de petróleo aqui, tá? Depois esse gesto é ensinado por quem, gente? Repetido pelo Lula, tá certo? Até mesmo nas costas da mão da Dilma. Pena que hoje esse petróleo está fazendo o quê? Sendo causa de tantas controvérsias. Mas vamos lá, gente, olha só. A história do petróleo no Brasil começa em 39, quando é furado o primeiro poço produtor de petróleo no Brasil, em Lobato, na Bahia, tá certo? E aí vale lembrar o seguinte, né, que isso aqui vem consolidar uma política de Estado, tá certo? Uma política de um Estado keynesianista. Por quê? Porque foi aqui que o Brasil começa a fazer o quê? Tem uma maior intervenção do Estado na economia, criando o quê, gente? Em 38, o Conselho Nacional do Petróleo, tá certo? Em 41, a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 43, a Vale do Rio Doce, não é isso? Então vai fazer o quê? Vai começar a crescer realmente a questão da produção de petróleo, que, diga de passagem, até então era de quem, gente? Ela era ocupada, tá certo, por empresas multinacionais do Brasil, tá certo? Multinacionais no Brasil. Nesse slide você vê o tamanho do desafio brasileiro em relação ao quê? Ao petróleo e ao pré-sal, que eu falo já já, tá? Mas vamos lembrar o quê, né, gente? Que nós tivemos o quê? De 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E com a Segunda Guerra Mundial, o petróleo se equipara o quê, gente? Ao aço é importante. Importância no Brasil, tá, gente? A produção e distribuição de petróleo estava na mão de quem? Das Americanas Stores Oil e a Texaco, a mais antiga, tá, mineradora de petróleo no Brasil, tá? Vai estar o quê? Vai estar aqui. Como você vem com o petróleo pegando cada vez mais importância, então vem a campanha O Petróleo é Nosso, liderada por quem? Pelo general Horta Barbosa, contra a participação de capitais privados na exploração do petróleo. Então começa toda essa manifestação que cresce no seio da sociedade brasileira, isso cria corpo, é votado no Congresso e em 1953,
tá? A gente foi o quê? Foi fundado, tá? No dia 3 de outubro de 53, tá? Quem, gente? A Petrobras, não é isso? Tá, e o primeiro presidente foi quem? Foi Juraci Magalhães. Vale lembrar que bem antes já se falava que o petróleo era nosso. Já se falava de quem, gente? De uma companhia, tá certo? De que, gente? De petróleo nacional. Quem já falava disso, tá? Já falava disso Monteiro Lobato no livro O Poço do Visconde, aonde teria o quê? Jorraria petróleo, aonde, gente? No sítio do Pica-Pau Amarelo. Então você já tem essa campanha lá atrás. Então essa campanha vai ganhando força até que surge em 53 a Petrobras e em 58 no slogan nacionalista, em clara alusão à bandeira brasileira, surge quem, gente? Aqui a logo da Petrobras, que hoje já mudou um pouquinho, não é isso? Então você tem o quê? Você tem a Petrobras crescendo. Em 1960, tá, gente? Brasília ainda em construção, vai fazer o quê? Vai receber o primeiro posto da Petrobras, tá certo? Que vai ser aonde, gente? Que vai ser o chamado posto do motel, na cidade satélite, hoje RA 19, Candangolândia, tá? Então isso aqui foi considerado que é o embrião da rede que não parou mais de expandir, tá? E tanto que em 71 era criada a Petrobras Distribuidora. E hoje já são o quê? Mais de 7.500 postos. É a única distribuidora que está presente nos 26 estados brasileiros, mas no Distrito Federal. E a companhia distribui e comercializa combustíveis derivados de petróleo, como óleo diesel, gasolina, QVA, que é querosene de aviação, biocombustíveis, como etanol e biodiesel, além de lubrificantes, emulsões asfálticas e produtos químicos, através de sua subsidiária integral Liquigás Distribuidora, tá certo? E atua no segmento de distribuição de comercialização de GLP, gás liquefeito de petróleo. Continuando em 72, tá, gente? A Petrobras vai fazer o quê? Tá, vai começar, tá, gente, a fazer o quê? A explorar em outros países. Então você vai ter garantir abastecimento ao Brasil na crise mundial do petróleo e ela começa a fazer o quê? A se expandir por outros países. Vai para onde, gente? Vai para Colômbia, vai para o Iraque, vai para Madagascar, tá certo? Vai fazer o quê, gente? Vai se tornar o primeiro país estrangeiro a contar com pesquisa da Petrobras, tá certo? Vai fazer o quê? Vai explorar depois aonde? No Egito e no Irã, tá certo? E em 76 a Petrobras descobre que em 2 campos gigantes no Iraque, né? De Manjom e de Naur, tá? E o que acontece? Com a iminência da guerra Irã-Iraque, tá? A Petrobras é o que, gente? Sai ali porque tudo é assumido por quem? Pelo próprio governo do Iraque. Vale lembrar também que na década de 70 nós descobrimos xisto betuminoso, essa rocha aqui, tá, gente? Que faz o quê? Que é aquecida a grandes temperaturas. Ela faz o quê, gente? Ela vai gerar o petróleo também, tá? E o Brasil possui as maiores reservas conhecidas do planeta. E vamos lembrar que com a crise do petróleo, a própria Petrobras começa em 75 a busca por um combustível alternativo. E nós temos o que, gente? O Proálcool. E hoje nós temos a questão do etanol e o Brasil sendo o que, gente? Sendo referência mundial, tá certo? A Petrobras vai fazer o que, gente? Vai cada vez mais explorar, tá, petróleo de forma mais profunda, tá? E ela detém hoje os recordes de quê? De exploração de petróleo em grandes profundidades, tá? Ele é líder mundial em tecnologia de exploração em águas profundas. A companhia bateu ao longo das últimas décadas sucessivos recordes de profundidade. O primeiro recorde mundial foi que, gente, já faz 23 anos, foi alcançado no campo de Marlim em 92, quando o poço tinha uma profundidade de 781 metros, tá? Depois chega a 1.877. Tá? E em 2005 já chegou a quase 7.000 metros. Então a Petrobras ela vem buscando petróleo cada vez de forma mais profunda aqui, tá certo? Vai fazer o quê, gente? Vamos para a década de 90 e na década de 90, no governo FHC, vai ter uma nova regulamentação para o setor de petróleo. Vão abrir o quê, gente? As ações da Petrobras e aí sim você pode fazer o quê? Comprar ações da Petrobras. Então você também agora pode ser o quê? Dono. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que a Petrobras hoje, gente, ela é o quê? Tá? Ela é uma companhia do Estado, mas que ela tem capital privado. Última informação que eu tenho, cerca de 67%, tá? 67% do capital da Petrobras está hoje na mão de quem? Da iniciativa
privada. É lógico que o controle acionário de questão de votos está na mão de quem? Do Estado brasileiro. Mas aí nós temos o que, gente? Nós temos a Petrobras com 67% na mão de quem, gente? Na mão do Estado, da iniciativa privada. Na década de 90 ainda, nós tivemos o quê? Na década de 90 ainda, nós tivemos o quê? Um avanço, gente? Até fazer o quê? Quando começa as mulheres também estar presentes no setor de petróleo. Até chegar a 2006, onde as mulheres estão em todas as áreas da Petrobras. Em toda a área da Petrobras, você já tem o quê? A participação feminina. E o exemplo maior disso aqui vai ser quem, gente? Da engenheira Maria das Graças Silva Foster. Com certeza todos já ouviram falar de quem, gente? Da Maria das Graças Silva Foster, tá? Que foi o quê? Presidente da Petrobras. Ela assumiu a presidência da Petrobras em 2012, tá certo? Então a presença da mulher à frente da maior empresa do país reflete uma mudança percebida nos últimos anos em todas as áreas da empresa. O aumento do efetivo feminino num quadro funcionário historicamente dominado pela força de trabalho masculino. Por conta dessas mudanças, desde 2006, a Petrobras recebe o selo de Equidade de Gênero e Raça, iniciativa da Secretaria de Política das Mulheres, da Presidência da República, com a chancela da ONU e da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que tem por objetivo de eliminar discriminações de gênero e raça na contramão e ascensão de profissionais nas organizações públicas e privadas. Então a Petrobras faz o que, gente? Ela vai ser vanguardista na questão de quê? Das mulheres aí participando da Petrobras. Nós vamos avançando e em 2006 para 2007 nós temos que, gente? A descoberta do petróleo do pré-sal, tá certo? A descoberta do pré-sal. Agora, o que é pré-sal? Sempre se fala pré-sal, pré-sal, pré-sal. O que é pré-sal, gente? Pré-sal é camada de rocha. Você tem aqui, nesse corte esquemático, você tem um fundo oceânico, tá certo? Que é um fundo que, gente? Aqui você tem rochas, uma camada de rocha. Logo abaixo você vai ter o quê? Você vai ter outra camada de rocha, só que é uma rocha de quê? De sal. E abaixo a terceira camada, ou seja, aqui nós temos as rochas chamadas de pré-sal, as rochas de sal e a rocha de pós-sal. A Petrobras vem explorando cada vez de forma mais profunda e até fazer o quê, gente? Chegar até onde? As rochas do pré-sal. No litoral brasileiro do Espírito Santo a Santa Catarina, nós temos o quê, gente? Nós temos esse pré-sal com petróleo, vamos dizer assim, tá certo? Então nós temos vários campos ali. E quando nós tivemos o quê? Quando nós tivemos a descoberta do pré-sal, o Brasil aumentou a sua capacidade produtiva não, suas reservas de petróleo de em torno de 0,7% das reservas mundiais para algo em torno de 1,5% das reservas mundiais. E nós mudamos o que, gente? Nós mudamos a forma de exploração de quê? De petróleo. Então, olha só, no dia 1º de maio de 2009, Dia do Trabalhador, gente, foi escolhido para dar início à produção da maior jazida de petróleo descoberta pela Petrobras, Tupi, atual campo de Lula, no pré-sal na Bacia de Santos. Somará as reservas brasileiras ao volume do equivalente a 8,3 bilhões de barris aqui, tá certo? E mais ainda, gente, em 2010 se muda o marco regulatório. O que acontece? Antes você tinha o quê? Antes você tinha a exploração por licitação. Você licitava, simplesmente ia fazer o quê? Gente, a empresa que ganhava ia lá, pronto, e acabou. Hoje não. Nós temos a licitação que, gente, o sistema de partilha, tá certo? O que é sistema de partilha? É o seguinte, a empresa que ganha o leilão, ele vai fazer o quê? Ela vai oferecer parcela desse petróleo explorado para quem? Para o Estado brasileiro. Então tá aqui, ó, líder mundial em produção de petróleo e gás natural em águas profundas, a Petrobras com a descoberta do pré-sal. Hoje a extração de petróleo já até 7 mil metros abaixo do nível do mar já ultrapassa 300 mil barris por dia. Em 2017 atingirá 1 milhão de barris diários, ou 42% de todo o petróleo produzido pela Petrobras. No dia 22 de dezembro de 2010, Lula sancionou a lei que estabelece a substituição do sistema de concessão pelo de partilha, ou seja, aqui é licitação, simplesmente a empresa vai lá e explora pelo de partilha. Nessas áreas ainda não licitadas, pelo novo sistema, as empresas repassam para a União parte da
produção, tá certo? O que acontece? Tá? Hoje a empresa, que é, por exemplo, o Campo de Libras, tá? Que foi arrematado 40% pela Petrobras, porque por lei ela tem que arrematar pelo menos 30%. Tá? E mais 4 empresas aí, a Total, a Texaco e mais 2 gigantes chinesas, eles têm que oferecer pelo menos 41,65% do petróleo explorado para quem? Para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro faz o que, gente? Pega esse petróleo, vai beneficiar, vai agregar valor e vai vender. Ao vender, vai colocar esse dinheiro aonde, gente? Numa conta. Essa conta é chamada de quê? De Fundo Social do Pré-Sal, não é isso? E aí vai fazer o que, gente? Nessa conta, vai deixar rendendo juros. E esse dinheiro vai ser dividido o quê? 75% para a educação, 25% para a saúde. Como que é feito isso? Do dinheiro arrecadado, tá, gente? 50% é colocado aonde? Na conta. E os outros 50% vêm diretamente para, junto com os juros dessa conta, ser dividido entre quem? Entre saúde e educação. Essa mesma porcentagem é o que, gente? É utilizado na distribuição dos royalties. O que são royalties, gente? Royalties são compensações financeiras que se paga para onde? Para onde você explora o petróleo. Inclusive, isso está normatizado na nossa Constituição, no artigo 20, parágrafo 1º, que está lá. É assegurado nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos de administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona de exclusão econômica, ou compensação financeira por essa exploração. Então, o detalhe aqui, ó, é quem é que tem direito? São os respectivos territórios. Vamos lembrar que nós temos uma polêmica de que, gente? Tá? Nós temos uma polêmica dessa divisão dos royalties, que os estados não produtores dizem o quê? Que eles também têm direito, não é isso? O engraçado é que lá atrás, simplesmente o quê? Simplesmente eles não queriam. Agora já tem o quê, gente? Agora eles já querem, no caso aqui, beleza? Então você tem o quê? Tem a questão dos royalties daqui, não é isso? Para completar essa história linda e maravilhosa, nós tivemos em 2012, como eu falei com vocês, quem, gente? A Graça Foster assumindo, tá, a Petrobras. Então, no dia 9 de fevereiro de 2012, a Petrobras mais uma vez assume a posição de vanguarda diante da indústria petrolífera mundial, quando a então diretora da área Gás e Energia, Maria Graça Silva Foster, assumiu a presidência da companhia. A executiva fez história se tornar a primeira mulher no comando de uma das 5 maiores empresas de energia do mundo. Funcionária da Petrobras há 33 anos, a engenheira química dedicou sua carreira à empresa, desempenhando diversas funções antes de assumir a presidência. Então nós tivemos o que, gente? A historinha da Petrobras. Uma historinha, gente, diga de passagem, maravilhosa, que começa lá atrás com o quê? Com a defesa do que o petróleo é nosso, não é isso? Então começa lá atrás com a defesa que o petróleo é nosso. É nosso? Será que é nosso? Ou estão levando? Ou estão levando? É aqui que vem a discussão de que, gente? A discussão do petrolão, não é isso? O que é o petrolão, gente? O que é o esquema da Operação Lava Jato, tá certo? Então nós temos o quê? Tá? Eu já falei isso aqui, tá? No Direto ao Ponto de novembro de 2014 e a gente volta de forma rápida aqui, não é isso, gente? Nós tivemos o quê? Nós tivemos todo o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, seja com a refinaria de Pasadena, onde o Brasil paga algo em torno de 1,2 bilhões por empresa, tá certo? Que simplesmente 2 anos antes a empresa belga tinha pago em torno de 40 milhões. Olha só a diferença aqui, tá certo? Nós temos o caso de que, gente? Das propinas da SBM, a refinaria Abreu Lima e a questão da Venezuela. Nós temos que a Operação Lava Jato. E o que é a Operação Lava Jato, gente? É uma operação da Polícia Federal que investigou o quê? Um esquema de lavar dinheiro e evasão de divisa, não é isso? Tá? Como é que começou essa operação? Por que o nome é Operação Lava Jato? Porque a operação ela começa investigando lavar dinheiro
Aonde, gente, em posto de combustível no DF, é irônico a coisa. O DF possui o primeiro posto da Petrobras. E é exatamente aqui no DF, tá, a capital do país, Brasília, que começa o quê? Tá, que vai desencadear a Operação Lava Jato, tá certo? Aonde em postos de Lava Jato e lavanderia, tá, se faz o quê? Lavagem de dinheiro. Essas investigações levam ao doleiro Youssef e que na delação premiada ele começa a contar, tá, o maior esquema de corrupção do planeta. Isso mesmo, do planeta. Gente, a corrupção da Lava Jato é tão grande, que ela transformou o mensalão em que, gente, em pequenas causas, em sistema que de arbitrariedade. É isso. Simplesmente, gente, a Operação Lava Jato é o maior escândalo de corrupção do planeta. Brasil, zil, aí na brincadeira, tá certo? Gente, mas qual é essa corrupção? É o seguinte, diretores da Petrobras superfaturava contratos, tá certo? E que fazia o quê? Que eram licitados para quem? Para as empresas. Quais empresas, gente? Camargo Correia, OAS, Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e IESA. Ou seja, as maiores empresas brasileiras. Essas pagavam algo em torno entre 1% e 3% do valor do contrato, em que, gente, em propina, que eram divididos para quem? Para executivos e partidos políticos, não é isso? E partidos políticos aqui, que servia para quê? Para bancar a própria campanha ou vai para o próprio bolso, tá certo? Gente, olha só, nas eleições premiadas, Paulo Roberto da Costa, diretor, tá, de abastecimento da Petrobras, tá, e mais o doleiro Alberto Youssef, acaba fazendo o quê? Acaba entregando uma galera imensa. Tá? Nessa brincadeira também, vamos levar que nós tivemos quem, gente? Uma mulher, tá certo? A senhora Nelma Kodama, sendo presa em flagrante, tentando levar 200 mil euros na própria calcinha para onde, gente? Para a Europa. Essa calcinha é recheada, ou calcinha brasileira, não é isso? Gente, então aí você vai defragrar a Operação Lava Jato e que vai levar o quê, gente? A denúncia de senadores, tá certo? E deputados e políticos envolvidos nesse esquema de corrupção. Quais são os principais partidos envolvidos? Tá? Segundo a delação, PMDB, PT e PP. Aqui você tem o nome, por exemplo, de quem, gente? Do senador Gladson Camelli, Ciro Nogueira, Wanderlei Beth, Cândido Vacareza, Thaís deputado, Lindenberg Farias, Fernando Collor de novo, não bastou impeachment, senhor Collor, Benedito de Lira, Antônio Anastasia, José Mentor, Humberto Costa, Gleice Hoffmann e João Vacaria, não é isso? Vai lembrar que aqui eu tenho, ó, a lista, toda ela aqui para você, de todos os deputados. Depois você congela a imagem aí, para a imagem e veja cada um, tá certo? Lembrando que Aécio Neves, Alexandre José dos Santos, Delcídio Amaral Gomes e Henrique Eduardo Alves, esses tiveram o processo arquivado, porque o que, gente? Não teria, tá, denúncia contra eles. Então, essa Operação Lava Jato, que foi aceita pelo STF, tá, abriu-se os nomes e agora vamos começar a investigar, tá certo? A gente espera o quê? Punição exemplar. Quem dera o Brasil fosse uma Indonésia. Tiro na cabeça, porque a corrupção tira da sociedade brasileira, gente, tá certo? Tira dos mais necessitados dinheiro que serviria para quê? Para ambulância, para escola, para creche, para hospitais. Ou seja, gente, essa corrupção tá levando à morte milhões de brasileiros. Olha só, hoje já se fala, tá, que a corrupção da Petrobras e o Petrolão pode estar envolvida em algo em torno de 88, quase 100 bilhões. 100 bilhões, tá certo, gente? Simplesmente o mensalão era em torno de 180 milhões. Olha só isso aqui. E tem mais, se levar a sério essa investigação, pode parar o país. E pode parar o país por quê? Porque essas empresas investigadas, elas seriam o quê, gente? Proibidas de operar no Brasil. Sendo proibida, você para praticamente todas as grandes obras no país, tá? Desde que de Belo Monte, a transposição em São Francisco, tá certo? PAC, companhia. É isso. O que estão falando? Não vamos punir a empresa. Vamos punir apenas quem? Apenas os diretores, somente a pessoa física. Opinião minha,
tá certo? Deveria punir a empresa, a pessoa física e a pessoa jurídica, porque aí você faz o quê? Para o país, mas começa do zero, com o quê, gente? Alma lavada, tá certo? Afinal de contas, as mãos estão sujas de petróleo e da corrupção, beleza? Já que eu falei de petróleo, então aqui nós fizemos um especial da Petrobras. Já falando de petróleo, o que acontece? Devido a toda essa corrupção, se aumenta imposto, se aumenta imposto, se aumenta imposto. E aumentou o que, gente? O preço do combustível. E por isso levou o que, gente? A manifestações ao longo do Brasil com o que, gente? De caminhoneiros. Porque aumentou o preço do diesel. E aí vale lembrar, né? Gente, que sem caminhão o Brasil para. Porque hoje em torno de 65% do transporte de carga nesse país é feito por quê, gente? É feito sobre rodas por caminhões. Então os caminhoneiros nas redes sociais se organizaram, fizeram o que, gente? Manifestação no Brasil como um todo, parando o trânsito, praticamente parando o país. E até o dia da nossa gravação aqui, 8 de março, o que acontece, gente? Continua o país ainda em várias partes paradas, tá certo? E eles exigindo o que, gente? A redução do preço do diesel, tá? Em ato reservado, tá? No dia 2 de março, a Dilma sancionou a lei dos caminhoneiros, sem vetos. E que lei era essa, que eles estavam exigindo isso, tá? Garantir que, gente, a isenção de pagamento de pedágio para cada eixo suspenso de caminhões vazios. Pô, não tem lógica, a roda não tá tocando o solo, o eixo está suspenso e você pagar pedágio ainda sobre esse eixo. É brincadeira. Perdão das multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos. Isso aqui, gente, também diga de passagem, é o que, gente? É você beneficiar quem foi errado, e quem foi certinho é que sai prejudicado no final, né? Ampliação de pontos de parada para descanso e repouso, o que realmente precisa. Afinal de contas, nós basicamente não temos o que, gente? Pontos de parada nesse país, tá? Em localidade decente aí. Aumenta a tolerância máxima de pesagem dos veículos. Ué, se vai aumentar a tolerância, por que não muda a lei e permite mais logo, tá certo? Que o caminhoneiro não seja responsável por prejuízos patrimoniais se uma ação for de terceiro. E a Petrobras se comprometeu a não reajustar o preço do diesel nos próximos 6 meses. Gente, vai lembrar que esse reajuste do preço do diesel, tá, ele impacta diretamente na economia brasileira. Vamos lembrar que o Brasil anda sobre rodas, tá? Para quem não sabe, tá, o seu carro faz 10, 11, 12, 13 com litro de combustível? Pois é, um caminhão de transporte de carga, ele faz em média o quê, gente? 1, 2, 3 quilômetros com litro de diesel. Tá? Ou seja, é muito caro, tá? Ele vai andar 1.500 quilômetros, vai gastar R$ 4.500 aí, tá certo? É mais ou menos isso. E esse preço do diesel vai ter que ir para o frete, que vai para o preço da mercadoria, que gera inflação. Esse detalhe, que é mais ainda aumento do diesel, as máquinas agrícolas são movidas o quê? A diesel. Então a produção no campo fica mais cara, que aumenta o quê, gente? O preço do consumidor final, não adianta. Isso vai para o consumidor final, ou seja, vai vir para nós, no caso, beleza? Então você tem o que? A questão das pressão dos caminhoneiros e que continua, tá certo, gente, em março ainda no Brasil, ok? Gente, já que nós estamos falando aí, tá, de pressão, vamos lembrar também de uma notícia aqui de fevereiro, que foi o quê? Tá, a pressão que Estados Unidos e a Alemanha fazem sobre quem? Sobre a Rússia, relacionado com quem? Com a Ucrânia, não é isso, gente? Relacionado com a Ucrânia. Vale até lembrar que Vladimir Putin, no dia 8 de março, hoje, admitiu o quê, gente? Que as forças russas entraram na Ucrânia, tá certo? Não para garantir, tá? Não para garantir a realização do plebiscito na Ucrânia, mas sim para quê, gente? Mas sim para poder garantir que já fosse anexada, tá certo? Anexado o que, gente? Tá a Crimeia, tá quem, gente? A Rússia, no caso, não é isso? Então você tem questão relacionada com isso, tá? Vamos lembrar também que no dia 9 de fevereiro nós tivemos o que, gente? As Farc tentando fazer o quê? Tá certo? Mantendo até de forma unilateral um acordo de paz aonde, gente? Na Colômbia. Vamos lembrar que as Farc, falei no Direto ao Ponto especial de maio de 2014, tá? Que é a mais antiga, tá, gente, guerrilha de esquerda, de ideologia socialista, tá em atuação no planeta, tá certo? Na Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, tá? Ela faz o quê? Vai manter, tá, a gente tentar manter uma trégua unilateral na Colômbia.
E em 7 de março de 2015, a Colômbia e as Farc fecham um acordo para a retirada de minas terrestres. Ainda hoje, a Colômbia é um dos países com que, gente, com o maior número de minas terrestres no planeta, tá certo? Um dos países com o maior número de minas terrestres no planeta. Colômbia é um dos países com mais minas do mundo. Remoção faz parte, tá certo? Remoção faz parte das negociações de paz. O governo colombiano e as guerrilhas de esquerda de Forças Armadas Revolucionárias Colombianas anunciaram um conjunto nesse sábado de um acordo para a remoção de minas terrestres e outros explosivos de campo de batalha. Em guerra há 50 anos, a Colômbia é um dos países com mais minas no mundo. O presidente Juan Manuel Santos e os rebeldes das Farc vinham discutindo as minas terrestres como parte da negociação de paz de 2 anos, sendo realizada em Havana. Então nós temos o que, gente? A Colômbia andando, crescendo, quem sabe para quem? Para uma paz, no caso aí, não é isso? Está há mais de 50 anos. Não cabe mais em pleno século XXI esse tipo de batalha, tá certo? Gente, nós também foi notícia em fevereiro, a crise na Grécia, não é isso? A crise na Grécia. Vamos lembrar que eu já falei aqui no Direto ao Ponto que a Grécia em crise, não só a Grécia, mas os chamados PIGs, ou seja, os porcos da economia da União Europeia, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, tá certo, gente? Faz o quê? Tá arrebentada. A Grécia, ela já vinha com o quê, gente? Ela já vinha com uma série de austeridade, tendo que reduzir salário, demitir servidor público, tinha que fazer reforma na Previdência e companhia, tudo isso para receber dinheiro de quem? Da chamada Troika, ou seja, tá esse grupo aqui, tá, gente, essa palavra que vem, tá, gente, do russo, e significa carruagem, trenó, que é puxado por 3 animais igualmente alinhados. No caso da Troika da Grécia, puxada pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela Comunidade Europeia, que emprestaram dinheiro para a Grécia para fazer o que, gente? Para poder, né, tentar sair o que, gente? Sair da crise total, não é isso? Tá certo? Sair dessa crise, tá, que afeta quem, gente? Afeta o mundo europeu, vamos dizer assim, tá certo? Que afeta o mundo europeu. A Grécia faz o quê? Tá? Ela vai, tá, a gente fazer essa austeridade, só que vai ter eleições. E quando tem eleições, tá, o governo de esquerda que assume fala, não vou cumprir mais o quê? Não vou cumprir mais o acordo feito, tá certo? Não vou fazer mais o quê? Austeridade com o meu próprio povo. O que acontece, tá certo? Os bancos europeus, então, não empresto mais. O que ele teve que fazer, gente, no final? Ele teve que ceder às pressões. E aí fazer o que, gente? E aí falar, não, bora fazer austeridade novamente. Qual é uma saída apontada para a Grécia, gente? Uma das saídas apontadas para a Grécia é que ela saia da zona do euro e volte a ter o quê? Volte a ter moeda própria, não é isso? Mas quais seriam as consequências políticas para isso? Primeira coisa, que uma saída grega minaria a ideia de que o projeto euro é irreversível e poderia dar impulso às forças contrárias à moeda da União Europeia, tá certo? 2. Partido de esquerda na Espanha, em Portugal, tá certo? Que logo tem nas ruas, poderiam crescer e aí vai levar o que, gente? Um desmoronamento do bloco europeu, no caso aí, beleza aí? Então nós temos uma questão relacionada com a Grécia. Nós ainda temos que falar de quê, gente? Em fevereiro, nós temos que falar de quê? Da Jordânia ter realizado que ataques aéreos em 3 dias seguidos contra o EI, em represália o quê, gente? O EI, o Estado Islâmico, que queimou vivo quem, gente? O piloto jordaniano. E vão lembrar que tem coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, fazendo o quê? Cada vez combatendo mais ao EI. E cada vez preocupa mais o que, gente? Preocupa mais, tá, o fato de jovens, principalmente europeus, estarem fazendo o quê? Sendo adeptos à política do EI e fazendo o que, gente? Indo para lutar com o EI, no caso, beleza? Ainda em fevereiro nós tivemos o quê? Nós tivemos, tá, a Dilma Rousseff adiando a atuação do embaixador da Indonésia no Brasil.
Isso aqui foi o seguinte, eu recebi muita mensagem, tá? Seja no Facebook, seja o que, gente, no WhatsApp, tá? O pessoal pedindo o quê? Professor, fala do marco, tá certo? Fala do marco. Por que isso? Porque pode cair em prova isso aqui, não é isso? Tá, gente? O que aconteceu com o Marco Archer, tá certo? É o seguinte, né? Ele foi condenado o quê, gente? Condenado à morte na Indonésia. E a presidenta Dilma fez o quê? Simplesmente, tá? Após a execução, ela falou o quê? Que a Indonésia seria colocada a nuvem, tá? Sobre o quê? Sobre as relações entre o Brasil e quem, gente? E a Indonésia. E como retaliação, o que foi que a Dilma fez? Simplesmente, na minha opinião, fez algo totalmente descortês. Chama o preposto embaixador da Indonésia para condecoração e ele já, onde, gente, já, tá certo, no Salgão, para ser condecorado, a Dilma fala, não vou receber você. O que foi que o presidente da Indonésia fez? Então o presidente da Indonésia fez o seguinte, gente, falou, ah é? Tem problema não. O Joko Widodo, ele faz o quê? Não tem problema, chama o quê, gente? Chama o embaixador de volta e fala o quê? Dilma, é isso que você quer? Nós podemos fazer o quê, gente? Cancelar as compras de aviões da Embraer. Isso mesmo, 18 aviões. Gente, ou seja, a Dilma está colocando que as relações econômicas Brasil e Indonésia em cima de quê? Da questão relacionada com a execução de um traficante. Mas para falar disso, tá certo? A gente tem que falar o seguinte, né? Quem é, na verdade, o Marco Archer, tá certo? Quem é o Marco Archer? Quem é que merece? Por que ele merece tanta atenção? Vamos ver? Olha só, gente. O Marco Archer simplesmente, tá? Ele tem 25 anos no tráfico, tá certo? Olha só aqui a biografia dele. Simplesmente o irmão dele foi morto no ano 2000 de overdose. E ele, em vez de parar de traficar, não, fez o que, gente? Continuou. Diz que cada um com seus problemas aqui no caso. Inclusive o irmão espancava a mãe, tá certo? Para conseguir droga. Ele foi preso em 2004 com 13 quilos de cocaína, escondida nas suas aldeia. Tá onde, gente? Tá em Jakarta, na Indonésia. Sabendo que a lei da Indonésia é o quê? É uma das mais ferrenhas do mundo que vai falar relacionado com tráfico de droga, tá certo? É esse sujeito aí. Ah, professor, tá certo? Mas a Anistia Internacional, os grupos internacionais são contra que a aplicação da pena capital, que existe em 56 países. E vai lembrar, tem mais uma coisinha que vai lembrar, tá certo? A Indonésia, ela possui o quê? Soberania. Ou seja, imagina que um traficante, o quê, gente? Da Indonésia seja preso no Brasil. E aqui no Brasil ele seja só feito o quê, gente? Vai para a prisãozinha. Mas aí a Indonésia fala, no meu país tem que ser o quê? Pena de morte. A Indonésia pode chegar aqui e executar esse sujeito? Não, porque tem que respeitar as leis daqui, assim como nós temos que respeitar as leis de lá, diga de passagem. É isso, tá certo? Olha só, gente, tem mais um pouquinho. O que acontece, tá certo? Tá com dó dele? Olha o potencial de um traficante. O Brasil é o maior número de viciados em crack no mundo. Tá certo? O Brasil é a principal rota do tráfico, que, gente, de cocaína na América do Sul. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína. 80% dos crimes urbanos têm ligação com o tráfico. Tá? Simplesmente mais de 20 mil brasileiros morrem por ano por causa das drogas. E apenas 5% entram em processo de recuperação. Não significa o que, gente, que consegue recuperar. Tá? Simplesmente o quê? No Brasil são mais de 1 milhão de pessoas com que, gente, tá? Viciadas no crack, produzindo situações o que, gente? Horrorosas, alarmantes aqui. Tá? Então o que acontece? No Brasil não tem pena de morte para quem trafica, mas nós temos pena de morte para mais de 20 mil brasileiros ao ano. Essa situação de quem, gente? Do Brasil relacionado com o tráfico, no caso aí. Beleza? Tranquilo? Eu fico só imaginando, tá certo? Se a Dilma tivesse êxito e conseguisse recuperar esse sujeito. Trazer esse sujeito para o Brasil. Eu fico imaginando ele pousando no Brasil e toda a comitiva presidencial fazendo o quê? Aclamando um herói nacional, um traficante. Tá certo? Eu fico imaginando isso. Coitadinho, merece segunda chance. E os milhares ou milhões de vítimas que fez. Isso não conta, não é verdade? Tá certo? Beleza? Tranquilo? Gente, mas nós chegamos direto ao ponto, tá certo? De fevereiro.
Para março, nós temos muitas coisas pela frente. Entre elas, nós temos o quê? Tá, nós estamos esperando aí a manifestação do dia 13 e do dia 15 de março. Dia 13, puxado pelos aliados do atual governo, tá certo? Da esquerda, tá certo? No dia 15, por quem é contrário ao governo. Ou seja, eu já estou prevendo, o Brasil está quase virando a Venezuela, onde você tem o quê? Onde você tem a elite de um lado e o quê, gente? E ao resto da população do outro. Guerra civil. Será isso que vem para nós? E chega o momento de que, gente, os nossos abraços aqui. E é lógico que nos nossos abraços do mês de fevereiro, eu não poderia deixar de falar de quem, gente? É lógico que meus abraços são só para as mulheres, não é isso? Coloquei uma lista de mulheres aqui, tá? Que são as mulheres importantes, tá certo? Na minha vida, no meu dia a dia. Começa pela minha esposa, tá certo? Minha filha, minhas mães, que eu tenho duas mães aqui, tá certo? Minha sogra, tá certo? Minha irmã. Aí você vem minhas primas, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, tá certo? Vem pessoas importantes na minha vida, tá certo? E ao longo desse país inteiro. Pessoas, alunos como a Cíntia Teixeira de Goiânia, que está sempre entrando em contato, sempre falando direto ao ponto, tá certo? E nós temos aí pessoas, né, que vai no dia a dia. Pessoas do meu trabalho hoje, como a Riane, a Ana Maria, a Vânia Araújo, que eu adoro de paixão, a Naniele, tá certo? A Viviane, a Márcia Margarete, tá certo? Que é essa pessoa maravilhosa, professora do Gran Curso também, tá certo? E que faz o quê? Que eu amo de paixão, tá aqui, exemplo de mulher de fibra, tá, delegada da Polícia do Distrito Federal, tá certo? Então, que a gente fala o quê? A gente fala parabéns com muito amor, com muito carinho, tá certo? E para elas eu faço o quê? Tá certo? A gente tem, tá certo, uma mensagenzinha. Olha só a mensagenzinha aqui que fica. Mulher, você é especial. Você não veio ao mundo por acaso. Simplesmente por vir. Você tem um lugar a ocupar, um papel a desempenhar, uma missão a cumprir. A sua maneira de ser é só sua, e só você pode decidir de modo ímpar e singular em relação ao todo. Mas, embora as únicas, não vivem isoladas. Há uma ligação constante e permanente de cada uma com o todo. O mundo, a humanidade, depende da sua decisão, da sua ação, do seu espírito, da sua inteligência, do seu otimismo, da sua compreensão, do seu amor. Se você se esquivar, se você negar a sua parte, haverá uma lacuna que ninguém poderá preenchê-la. O que é seu, só você mesmo pode dar. Porque você é única, você é especial. Pois você busca no dia a dia sua independência, sua liberdade, sua própria identidade. Você luta para ser valorizada, respeitada, compreendida. Você a cada momento tenta ser companheira, amiga, mãe, esposa, profissional, a rainha do lar. Mulher, você tem a capacidade e o direito de gerar outro ser. Deve ser também uma ação realmente criadora e transformadora. Parabéns pelo seu dia. Felicidade, amor e paz. Gente, é o que diz, tá certo? Eu, professor Dani, tá certo? Aqui ao lado dessa professora maravilhosa, tá certo? Que eu trago aqui representando todas as mulheres que eu amo de paixão aí para vocês, tá certo? E ao final eu não vou deixar só a logo do direto ao ponto, tá certo? Eu deixo essa outra logo aqui para vocês, tá certo? Que é a logo de quê, gente? Tá? Que é a logo de todas as mulheres representadas do planeta. Grande abraço e até o direto ao ponto de março.